Olá, tudo bem contigo? Eu sou o Márcio Galvão e hoje nós vamos falar sobre os princípios da precificação para a comunidade Mercado dos Planejados. Você sabe, você tem clareza no que compõe o seu preço de venda? Como você define as suas metas de faturamento? Como você sabe qual o faturamento mínimo que você precisa ter para que a sua empresa não tenha prejuízo? Ou o famoso e conhecido ponto de equilíbrio. Você já ouviu falar em markup? Bom, nós vamos conversar sobre tudo isso hoje para a comunidade Mercado dos Planejados. E nós vamos começar aqui falando sobre, dando um spoiler do que nós vamos falar de uma forma geral. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre crença, depois nós vamos falar sobre algumas ferramentas que nós precisamos ter para construir esse raciocínio juntos. E nós vamos depois entrar realmente nos princípios da precificação, começando com algumas definições, fazendo um exemplo de um comércio, que é a forma mais simples, e trazendo um pouco para a realidade de vocês, que é dos mercados dos planejados, ok? E esse conteúdo aqui é destinado para você que já é empreendedor, que já tem a sua empresa. Isso com certeza vai servir de base, de fundamento para você comparar com o que você já faz aí. Serve também para você que ainda pensa em empreender, mas ainda não empreende. Se você absorver este conteúdo, com certeza você já estará um passo à frente para criar algo sustentável. Ou também para você que não pensa em empreender, mas esse conteúdo, se você conseguir absorver de uma forma clara, você vai o que nós chamamos de intraempreender. Você vai empreender dentro da sua própria empresa e vai ter uma visão mais holística, uma visão mais geral de tudo que compõe essa precificação. Porque na realidade, quando você tem uma noção da precificação em si, você está vendo toda a empresa. O dinheiro quando entra, para onde que vai, e você vai ter uma, como posso dizer, uma clareza e uma visão empresária. Isso daí com certeza vai levar você em lugares mais altos na empresa, tá bom? Bom, legal. Dito isto, nós vamos começar falando um pouquinho sobre crença. Se fosse para eu falar apenas uma coisa nessa aula, eu falaria para você sobre crença e não sobre precificação. Porque a crença é a coisa mais poderosa que você tem. Mais poderosa mesmo até que sua própria vida. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma prima que já faleceu, eu gosto de dizer que ela já foi promovida. E ela foi promovida por causa da crença dela. A crença é mais forte até mesmo do que a sua própria vida. Ela cria, em uma determinada religião, que não poderia fazer transfusão de sangue. E ela descobriu um câncer no estágio inicial, porém, pela crença que ela tinha, ela decidiu e optou por não fazer cirurgia. E, infelizmente, o resultado dessa crença foi o falecimento dela neste plano, se você crê em outros planos. Então a crença é a coisa mais importante que você tem. E eu quero falar especificamente com você que às vezes acredita que não gosta de matemática. Isso é mentira e você tem que quebrar essa crença dentro de você. O conhecimento é algo gradativo, ele é construído com uma base sólida. E a matemática, mais do que qualquer outro conhecimento, você precisa ter essa base bem sólida para você ir agregando conhecimento e tornando isto mais complexo. Então eu posso te garantir, se você acha que você não é capaz, ou se você acredita que não é para você, provavelmente você não construiu essa base sólida para você ir agregando este conhecimento. E eu digo para você que é para você, que você tem capacidade. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o passo a passo. Então a única coisa que você precisa saber, somar, diminuir, multiplicar e dividir. Se você sabe isso, nós vamos no passo a passo te ensinar toda essa base e essa essência da precificação e vamos desmistificar isso para você de uma vez por todas. E nós vamos te dar os princípios para você fazer conforme a sua empresa precise. Porque cada empresa tem uma peculiaridade. E você entendendo o raciocínio da precificação, você poderá adaptar para a sua empresa. Se algum dia você tiver outra empresa de outro ramo, este conteúdo vai servir para você também. Bacana? Então falamos um pouquinho sobre a crença e falando um pouco para quem já tem um conhecimento um pouco, digamos, mais
elaborado sobre precificação, eu peço para você dar uma pausa no conhecimento que você tem. É isso mesmo. O que eu sempre digo é o seguinte: se você já tem um conceito formado, absorva um novo conceito que alguém está te explicando e no final você pode comparar com o que você já tem. Porque se esse conceito novo for melhor, você substitui. Ou você pode fazer algumas adaptações e vai ter um conceito mais evoluído. Então, para você que acredita que não é para você, nós vamos fazer o passo a passo. E para você que acredita que já tem um conceito bem formado, dá uma pausa nesse conceito, vamos absorver este e quem sabe você faz um mix e vai ter algo melhor e mais evoluído. O que você acha? Vamos lá? Bom, falamos um pouquinho sobre a crença e agora nós vamos aprender algumas ferramentas. Nós vamos precisar de 4 ferramentas e tem que estar bem afiada essas ferramentas para nós conseguirmos dar início aos nossos princípios de precificação. Bacana? Então eu quero que você, o conhecimento ele tem que ser transmitido, ao meu ver, de uma forma mais simples possível e tem que ser algo que tem que ser útil. No final, minha esposa em certa palestra falou uma frase que para mim muito importante e posso falar que eu carrego ela muito comigo. E no final do conteúdo eu vou falar para você, porque esta frase é que faz diferença. Essa frase, se você escutar e aplicar, vai fazer total diferença na sua vida. No final o diretor vai me lembrar aqui para eu falar essa frase. Beleza, diretor? Sim. Bora lá então, vamos começar aqui. A primeira ferramenta que nós precisamos estar muito bem afiada chama-se porcentagem. O que é porcentagem, né? Às vezes as pessoas se confundem muito com porcentagem. E eu quero que você absorva apenas isso daqui que está aqui na tela. Porcentagem. Negociação. Aqui eu colocaria uma margem de negociação, digamos que seja aqui 0,05%. Nesse cenário, o preço de venda bruto se representaria 100%, e quanto que representaria o meu preço de venda mínimo? Seria o preço de venda bruto menos a margem que eu defini para negociar, que nesse cenário vai ser de 0,05%. Considerando tudo isso, eu vou até baixar o lucro aqui para 0,10. Aí, bacana. Então seria o quê? Preço de venda mínimo seria R$171 mil. Eu colocaria uma margem de negociação de 5% e o meu preço de venda bruto seria de R$180 mil. O que significa isso? Significa que quando você estipular o seu preço de venda, você já sabe inconscientemente que você tem 5% para você negociar. E você também já sabe no cenário que nós fizemos que 10% é a taxa do financiamento. Então você também teria esses 10% para você financiar ou usar como negociação. Vai pagar à vista? Se for pagar à vista, no Pix temos desconto sim. Se não for pagar à vista, tem a taxa da financeira, que todo o mercado já sabe, não é verdade? E aqui embaixo eu fiz um cálculo com base neste novo cenário. Então, com base o markup em relação ao preço de venda mínimo e o markup em relação ao preço de venda bruto. Então, se você fosse utilizar um multiplicador no Promob, usando este cenário, vocês utilizariam o markup em relação ao preço de venda bruto com os 5% de negociação de 2,33% e esses quebradinhos aí. E se você não quiser usar 5% de negociação, 2,22%. Mas o que é mais interessante, você brincar com isso aqui agora tudo na mesma tela. Todos os que estão em amarelo você pode alterar e você vai brincando e vai vendo qual é o seu projeto, qual é o seu estipulado, qual é o seu desejado e depois qual é o seu realizado. Com base nisso daqui, você printa e você pode fazer um cenário pessimista, um cenário realista, um cenário otimista. Você pode descobrir qual é o seu faturamento que você deseja e olha que interessante.